Olá pessoal, mais uma questão resolvida do livro do Castelã, questão de gases ideais. É a questão do capítulo 2, questão 16. Tá? Essa questão também está na nossa lista de exercício, parte 2 de gases ideais, dos cursos de licenciatura em Química, Química Industrial e Farmácia. Tá bom? Olha que questão importante. Uma amostra de etano, de C2H6, é queimada num volume de ar. Então, tem um volume de ar aqui, ó, só que é um volume de ar suficiente. Tá? O ar tem o quê? O ar tem nitrogênio, oxigênio e argônio. Tá? E ele está dizendo que esse ar tem suficiente, né, oxigênio, ó, para fornecer o dobro da quantidade de oxigênio necessária para a queima completa do etano. Então, o ar que eu tenho, ele não fornece a quantidade que eu preciso, ele fornece o dobro do que eu preciso. Importante essa questão aí. Continuando, a queimar completamente o C2H6, a CO2 e água. Então, eu tenho uma reação de combustão, eu tenho uma reação de queima do etano para produzir CO2 mais água. E a quantidade de oxigênio que o ar está fornecendo é o dobro do que eu preciso. Então, a primeira coisa importante é escrever a reação de combustão do etano, para que a gente equacione essa questão de ter o dobro do oxigênio. Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, o etano, C2H6, gasoso, mas, para acontecer a combustão, para acontecer a queima, eu preciso ter o gás oxigênio, eu preciso do comburente. Tá? Então, eu tenho o combustível, eu preciso do comburente. Eu vou imaginar que eu vou queimar 1 mol de etano. Porque a estequiometria aqui, se eu queimar 2 mols, todos os coeficientes estequiométricos serão multiplicados por 2. Se eu queimar 3 mols, por 3 e assim por diante. Então, proporcionalmente é a mesma coisa. Então, eu vou partir do pressuposto que eu tenho 1 mol de etano. Tá? E eu tenho o dobro do oxigênio que eu preciso para queimar esse mol do etano. Se eu tivesse 2 mols de etano, eu saberia que também eu teria o dobro do gás oxigênio necessário para queimar 2 mols de etano. E assim sucessivamente. Tá? Então, vou pensar aqui em 1 mol de etano e o que eu tenho aqui é o dobro do que eu preciso. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês quanto nós precisamos de gás oxigênio, quantos mols para queimar 1 mol de etano. Tá bom? Nós sabemos que essa reação aqui, que é a reação de combustão de um hidrocarboneto, produz CO2 mais água. Tá? Mais água. E na reação de combustão, nós temos água no estado líquido. Tá? Então vamos continuar. Ó. Qual a composição da mistura gasosa? Qual a composição da mistura gasosa após a queima completa do etano? Então ele quer saber a composição, tá, após a queima da mistura gasosa. Então o que é que eu tenho? Eu tenho CO2 gasoso mais água no estado líquido. Só que no enunciado, tá, para economizar aqui espaço, ele diz assim, eu não coloquei, né, para economizar espaço, ele diz assim, considere a água no estado gasoso. A equação original de combustão forma a água no estado líquido. Mas ele pediu, então se ele pediu, vamos obedecer, ele pede para imaginar a água no estado gasoso. Perfeito. Então, nesse caso, ele pede, né, qual a composição final da mistura gasosa após a queima. Tá certo? E aí vocês estão percebendo que eu aumentei um pouquinho aqui, ó. Eu estou querendo dizer que não só tem, ou não só vai ter, tá certo? Não só vai ter CO2 mais água. Por quê? Porque veja bem, ó, estava disponível o ar. E o ar que estava disponível tinha oxigênio, inclusive o dobro do que a gente precisa, mas também tinha nitrogênio e oxigênio, que no enunciado da questão ele dá essa composição do ar. Então o ar é composto por 78% de nitrogênio, tá? Em outras palavras, para a gente pegar a experiência aqui, em outras palavras, a fração em mols, ó, vou colocar aqui no cantinho, a fração em mols, ou a fração molar do nitrogênio, nesse caso é 0,78, do ar, a fração em mols do oxigênio é 0,21,
E a fração do argônio é 0,01. Certo? Que equivale a 1%. Então, essas são as frações molares. Neste caso, no início, além do oxigênio, nós tínhamos também nitrogênio e argônio. Então, eu preciso saber quanto eu tenho de nitrogênio e argônio no início, para saber depois quanto eu tenho no final, para poder calcular a composição, né, da mistura gasosa após a queima. Tá bom? Então, no início, ó, vou afastar um pouquinho aqui. No início, eu tinha aqui oxigênio, eu tinha também nitrogênio, e eu tinha também, vou ter que apagar aqui para pegar mais espaço, eu tinha também nitrogênio no início, eu tinha argônio no início, produzindo o quê? Produzindo a queima mesmo, só esses dois vão reagir, esses dois vão sobrar, eles não reagem, são inertes a essa reação, tá? Então eu vou formar aqui CO2, vou formar água, vai sobrar nitrogênio e vai sobrar argônio. Tá certo? Então percebam que o que vai participar da reação são esses dois aqui, ó. Tá certo? Percebam que nitrogênio e argônio eu coloquei aqui, tá? Apenas para mostrar que o ar ele continha oxigênio, nitrogênio e argônio. O ar forneceu o dobro do que a gente precisava de oxigênio. Sabendo disso, eu vou saber quanto tinha de nitrogênio e quanto tinha de argônio, porque eu tenho a composição do ar. E aí, no final, o nitrogênio e o argônio que não participam da reação química, eles se repetem aqui, ó. Tá? Então, eu escrevi uma reação química, na verdade, que o que é reação química mesmo é só essa parte aqui que são os reagentes. É só essa parte aqui, ó, que são os produtos. Então, nitrogênio e argônio não participam da reação. Tá? É importante a gente dizer aqui, ó, eles não participam da reação. Não participam. Eles vão aqui só apenas para constar, ó, não participam. Tá certo? Por isso que eles continuam, ó, porque eles não participam. Ok? Então, como é que a gente vai resolver isso? Como é que eu vou saber a composição da mistura gasosa no final? Ou seja, quanto vai ter de CO2, produto da reação, quanto vai ter de água no estado gasoso, que ele pediu para usar o estado gasoso, produto da reação, e quanto é que vai sobrar de nitrogênio e argônio que não participam da reação. Questão bem interessante. O estudante que só sabe a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, ou a equação da transformação gasosa, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, talvez não faça uma questão dessa. Então tem que entender um pouquinho de composição gasosa, tem que entender um pouquinho de estequiometria, tem que conhecer uma reação de combustão, tem que saber balancear uma reação de combustão. É uma questão muito completa, bem interessante. Questão tipicamente, né, de concurso, tipicamente de seleção de mestrado, seleção de doutorado, tá? Que vê realmente se o aluno sabe o fundamento. Tá? Então vamos, primeira coisa a fazer é escrever os coeficientes estequiométricos, tá bom? Então vou imaginar um mol de etano e eu pergunto a vocês, né, um mol de etano vai precisar de quanto de oxigênio para queimar, tá? E vai produzir quanto de CO2 e quanto de água. E é bem fácil balancear essas reações de combustão, porque ó, eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Se eu tenho 2 carbonos aqui, eu vou produzir 2 mols de CO2. Ó. Porque o único produto que tem, a única espécie química que está no produto que tem carbono é o CO2. Então, se eu vou ter 2 carbonos aqui, eu vou ter necessariamente que produzir 2 CO2. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o oxigênio. Tá? O oxigênio, por exemplo,
Tá? O oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4. Tá? 2 vezes 2, 4 aqui. Tá? E eu tenho aqui, ó, um oxigênio. Mas antes de ver o oxigênio, vamos ver o hidrogênio, ó. Então, por enquanto, do oxigênio aqui eu vou ter dificuldade porque eu não sei quantos mols de água eu tenho. Mas agora, ó, eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes. Se eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, aqui, necessariamente, eu tenho que ter quantos mols de água? 3. É isso? Porque, ó, são 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Então, o número de hidrogênio aqui está igual ao número de hidrogênio dos reagentes. O número de hidrogênio do reagente igual ao número de hidrogênios do produto. Agora sim, aqui como está já resolvido o problema das coeficientes estequiométricos, eu agora vou balancear os oxigênios. Ora, quantos oxigênios eu vou precisar para queimar um mol de etano? Ora, 2 vezes 2, 4. 4 com 3 vezes 1, 3, 7. Eu preciso de 7 oxigênios. 7 oxigênios desse lado. Mas a molécula do gás oxigênio é O2. Tá? Então eu tenho 7 oxigênios desse lado. Quantos mols de O2 eu vou precisar? Tá? Então, como são 7 oxigênios no produto, eu vou precisar aqui, ó, de 7 sobre 2. Por quê? Porque cada mol de oxigênio são 2 oxigênios. 7 vezes 2, 14, dividido por 2, 7. Tá? Então, eu tenho 7 oxigênios no produto, 7 mols de átomos de oxigênio no produto. Eu tenho 7 mols de átomos de hidrogênio de oxigênio eu tenho nos reagentes 7 mols. E aqui nos produtos eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7 mols também. O número de oxigênio nos dois lados estão iguais. Só que foi falado na questão que a quantidade de oxigênio necessária para queimar o etano, o ar estava fornecendo o dobro. Então, esse coeficiente estequiométrico aqui, com mais o coeficiente estequiométrico do CO2 e com mais da água, tá? Então essa reação de combustão, que está em vermelho aqui, ela está corretamente balanceada. Mas para a questão, eu vou alterar o quê? Eu vou alterar porque ele tem o dobro, tá? Então esse valor aqui é o correto. Só que como o ar está fornecendo o dobro, posso até colocar aqui um pouco acima, qual é o dobro de 7,5? Tá? O dobro de 7,5 são 7 mols. Então o que nós temos na verdade, pessoal, são 7 mols de oxigênio. Vou colocar aqui em cima. 7 mols. Que é o dobro, né, de 7,5. De 3,5 mols de O2. Então o ar está fornecendo 7 mols de oxigênio. Mas a queima, a reação, só vai usar o quê? A metade, 7,5. Tá? Deu para entender isso? Ora, se 7 mols de oxigênio tem no início e só vai usar a metade, uma coisa importante, gente, é que no final aqui, eu vou colocar aqui, ó, no final aqui, também vai sobrar, além do CO2, 2 mols, da água, 3 mols, aqui eu ainda não sei quantos mols de nitrogênio, ó, vamos descobrir daqui a pouco, aqui eu não sei quantos mols de argônio sobrarão, ó, não participarão da reação. E agora acabei de descobrir que sobrará também a metade do que eu tenho de oxigênio. Os outros 7,5. Tá? Então, aqui usa 7,5, mas eu tenho 7 mols. Eu tenho o dobro de 7,5. Eu tenho um dobro de 3,5 mols. Consequentemente, a outra metade que não foi consumida, que não reagiu, sobrou. Tá? Então, até agora está sobrando CO2, 2 mols. A água no estado gasoso, 3 mols. Sobrando, que eu digo, produzindo. E falta descobrir o nitrogênio e o argônio, eu já sei do oxigênio final. Tá? Então, o próximo passo é descobrir, gente, quanto de nitrogênio eu tinha no ar. Vamos descobrir isso agora? Como é que eu faço isso? Ora, o ar, no início, eu tinha 7 mols de oxigênio. 7 mols de gás oxigênio, melhor dizendo. Não era isso que eu tinha? Por que eu tinha 7 mols, quem não entendeu ainda? Porque eu tinha o dobro do que eu precisava. O dobro que eu precisava para queimar 1 mol de C2H6. Tá? Como eu precisava apenas de 7,5, 3,5,
o dobro são 7 mols. Então o ar me forneceu no início, 7 mols de oxigênio. E esses 7 mols representam o quê? 21% da composição do ar. Então o ar tem 78% de hidrogênio, tem 21% de O2 e 1% de argônio. Mas eu acabei de descobrir que esses 21% de oxigênio equivalem a uma quantidade de mols de 7 mols. Com essa relação aqui, eu vou ser capaz de descobrir, então, na composição do ar, 78%, que é o nitrogênio, equivale a quantos mols? X mols de nitrogênio. Tá? Não se preocupe porque aqui é oxigênio e nitrogênio, mas a grandeza é a mesma, mol e mol. Ou seja, 7 mols está para 21%, 78% está para quantos mols? Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, X vai ser igual a 7 vezes 78, dividido o X aqui, ó, o X está multiplicando por 21, o 21 passa dividindo. Simplificando por 7, aqui vai dar 1, fica só 78, e aqui vai dar 3. Tá? 78 terços, eu posso dividir, eu posso tentar simplificar. A gente percebe que 78 terços é a mesma coisa de 60 terços, concorda? Mais 18 terços. Tá? Eu fracionei o 78 em duas partes. Tá? 60 por 3 dá quanto? 20. E 18 por 3, 6. Podia ter feito a conta logo, né? Mas aí eu cheguei que quantos mols eu tinha de oxigênio nessa reação química, tá? Quanto eu tinha de oxigênio? No início, eu tinha 26 mols. Ó. Olha que beleza. Esse nitrogênio participa da reação? Não. Ele é inerte à combustão. Então ele vai sobrar no final quanto? 26. Tá? Só falta agora o argônio. Olha, o argônio. Quanto eu tinha no argônio no início? Quanto eu vou ter de argônio no final? A mesma coisa, que ele também é inerte. Ele não participa da reação de combustão. Você pode queimar qualquer coisa, queimar madeira, queimar um gás, queimar gasolina. Se tiver nitrogênio e argônio, eles não participam. Então, de argônio, vamos fazer a mesma coisa. Ó. Ou seja, eu sei que 7 mols de O2 representam 21%. Isso foi dado na questão, é a composição do ar. Tá? Do ar lá no momento. 1% que é o argônio equivale a quantos mols? Ou seja, quantos mols de argônio nós tínhamos nesse ar no início? Que forneceu o dobro do oxigênio que eu precisava. Quanto? Ora, produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vai ser igual a 7 sobre 21. Tá? Ou seja, X está multiplicado por 21, o 21 passa dividindo. 7 vezes 1, 7. Simplificando por 7, 1/3. 1/3 do mol. Tá certo? 1/3 do mol. Olha, o que a gente acabou de encontrar. No início, o ar que forneceu o dobro do oxigênio que eu precisava. O ar que forneceu 7 mols de oxigênio, eu só precisava de 7,5. Ele forneceu também 1/3 de argônio. Ele forneceu 1/3 de argônio. O argônio é o quê? Inerte à combustão. Quanto sobrou aqui de argônio, gente? 1/3. Ele não foi queimado. Tá bom? Pergunta a vocês, dá para a gente determinar o número de mols total da mistura gasosa após a queima? Dá. Tá? O número de mols total vai ser igual a 26 mols de nitrogênio. Opa, vou somar aqui, ó. Aqui ainda é o reagente, né?
Desculpa. Vou somar aqui, é o mesmo valor de 26, mas eu vou somar a partir daqui, ó. Ele quer a mistura gasosa final, a composição dessa mistura gasosa final, né? Isto é, quantos por cento tem de CO2? Quantos por cento tem de água gasosa? Quantos por cento tem de nitrogênio, de argônio e de oxigênio? É isso que ele quer. Então vamos lá. Quantos mols de CO2? 2 mols. Quantos mols de água no estado gasoso? 3 mols. Quantos mols de nitrogênio? 26. Não reagiu, inerte. Quantos mols de argônio? 1/3. E finalmente, ó, 7,5 do gás oxigênio que sobrou a outra metade. Ó. Essa soma é toda em mols, ó. Tá? Para que eu não colocasse 2 mols, 3 mols, 26 mols, eu não ia ter espaço no quadro, eu preferi fazer assim, tá bom? Essa soma aqui dá quanto? Essa soma aqui, total. Tá, pessoal? Olha, essa soma dá 26 com 3, 29, com 2, 31. Então dá 31 inteiros, mais 3,5, 31, 34,5, mais 1/3. Tá? 34,5, então vai dar 34,5 mais 1/3 do mol. Tá certo? Então, conferindo aqui, 3,5, 6,5, 8,5 e 8 com 26, 34. Tá certo. E 34,5, gente, mais 1/3, 1/3 é 0,3333. Eu poderia ter pegado a calculadora, né? Mas eu estou fazendo aqui de cabeça, ó. O número de mols total vai ser 34,5 mais 0,33333. Então vai ser 34,8, tá? 8, 3, 3 e assim sucessivamente. Ó. Dá uma dízima. O que? Mols. Tá? Esse valor é o número de mols total da mistura gasosa após a queima. Ele quer a composição. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos, certo? Que a fração em mols, por exemplo, vamos calcular a fração em mols do primeiro aqui, ó, que é do CO2. A fração de mols do CO2, ó, para todo mundo treinar aí, ó, é o quê? É o número de mols do CO2 dividido pelo número de mols, o que? Total. Quanto CO2 eu tinha no início? Porque eu digo no início assim, após a queima. Quanto de CO2 foi produzido após a queima? 2 mols. Qual é o número de mols total? 34,833. Vou colocar assim, ó, mol. Nós sabemos, né, que a fração molar, ou fração em mols, é adimensional, corta mol com mol. Então, qual é a composição dessa mistura, tá, com relação ao CO2? Quanto tem de CO2? Fazendo esse quociente aí, 2 dividido por 34,833. Tá? Então, eu tenho, ó, 0,0574. Essa é a fração em mols. Se eu multiplicar por 100, eu tenho percentual. Então, 5,74% é de CO2. Tá certo? Aí, isso aqui é o resultado, né, o resultado percentual do CO2. Tá certo? Vamos determinar nesse espaço aqui, mais alguns valores. Tá? Então, por exemplo, vou para a água agora. Água no estado gasoso. Nós sabemos que numa combustão é formada água no estado líquido, mas o enunciado pediu para usar no estado gasoso. Viu? Atenção todo mundo. Então, qual é a composição da água? Quanto tem de água nessa mistura gasosa? É o número de mols da água. Eu vou aí para ganhar tempo, não vou botar mais a fórmula. Vai ser 3 dividido por 34,833, tá certo? Também não vou colocar mol, cortar com mol, por conta do espaço, né? Na prova vocês coloquem, viu? No concurso vocês coloquem, aqui eu vou ganhar tempo, tá bom? Espaço. Então vai ficar 3 dividido por 34,833, tá? Então dá 0,5
0,861. Que em percentual dá 8,61%. Tá? Nós temos realmente mais água do que CO2, né? 3 mols, 2 mols, tá? Então a gente vê que tem a diferença de 5,74 para 8,61. Vamos pegar o outro aqui, ó. Quanto tem de nitrogênio? Fazer aqui no espaço, ó. Quanto tem de nitrogênio? Vai ser 26, que é o número de mols de nitrogênio, ó, que não reagiu com nada, 74,833. Tá? Não estou colocando a unidade, viu? Para ganhar tempo. Espaço. 26 dividido por 34,833. Que dá quanto? 0,746. Ou 74,6%. Tá? Essa quantidade toda de nitrogênio. Ó. Nitrogênio no início tinha 78%. Ele não sofreu nenhuma reação, mas foram produzidos mais gases. No início ele estava com 78%, porque só tinha ele, o oxigênio e o argônio. Surgiram CO2 mais água. Então ele está dividindo o espaço agora com outros gases e o oxigênio foi consumido uma parte, mudou toda a composição. Tá interessante esse resultado aí. Ó. Né? Temos ainda o argônio. Quanto é o argônio? X do argônio é o número de mols dele, que é 1/3, dividido por 34,833. Tá? Então vai ficar quanto? 1 dividido por 3, eu faço aqui na calculadora, depois eu divido por 34,8333. Tá? Então dá um número aqui muito pequeno, né? Vai dar 9,56 vezes 10 a menos 3. Não tem unidade, né? Que é uma fração. Quando eu multiplico por 100, aí dá 0,95. 0,95. Né? O quê? Por cento, viu? Faltou aqui sim, tem que ter, ó. Por cento. Menos de 1%. Tá? Realmente, ó, ele só tinha 1% no início. Aí agora ele está dividindo o espaço com mais outras pessoas, né? Outros gases. Aí diminuiu um pouquinho. E finalmente, né, pessoal? Finalmente, o oxigênio, ó. Tá? O oxigênio é o quê? São 7,5, ou seja, 3,5, dividido por 34,833. Tá? Então vai ficar quanto? 3,5, são 7,5, dividido por 34,833. Tá? Deu 0,10, deu 0,10, tá certo? 0,10 ou 10, multiplicado por 100, 10%. Tá certo? 10%. Então, a água deu 8,61%. Fica olhando para ver se tem lógica o resultado. A água, 8,61%. E a água eram 3 mols. O oxigênio, 3,5 mols. Então, mais de 3 mols. Então, mais um pouco do que isso e deu realmente 10%. Tá? Então, a composição da mistura está toda resolvida. Tá? Questão 2.16 do livro do Castellano. Até a próxima.